Eu sou Eduardo Starling, do podcast Aquarismo para Todos, com uma novidade aqui, ó. Então, eu sou o Carlos, do Tô Aquariano, e a entrevista hoje é com o Eduardo, do Aquarismo para Todos. Fala, aquarianos, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos, do blog e Instagram Tô Aquariano, e estou aqui hoje invadindo o espaço do nosso amigo Eduardo. É isso mesmo, eu sou do Tô Aquariano e estou aqui invadindo o canal do Aquarismo para Todos. Por quê? Vou explicar bem rapidinho para vocês. A ideia inicial era fazer uma entrevista por escrito no blog do Tô Aquariano. A gente ia publicar somente lá por escrito, só que eu e Eduardo a gente foi conversando durante esse mês de dezembro e resolvemos trazer a entrevista aqui para o canal Aquarismo para Todos, que também será publicada lá no podcast Aquarismo para Todos. Então é isso, vamos fazer uma entrevista no canal Aquarismo para Todos com Eduardo, invadindo aqui o espaço dele. Vou começar agora, como é que vai funcionar? O Carlos fez 2 perguntas básicas para explorar sobre mim, minha história com o aquarismo, e depois tem um total de 10 perguntas dos seguidores, alguns meus, outros dele. Ele coletou isso pelo Instagram, e aí eu vou à medida que ele for fazendo a pergunta, eu vou aqui dar a minha versão ao vivo para a resposta. Eu já respondi isso por escrito. Se quiser por escrito, dá um pulo lá no blog Tô Aquariando. Eu vou deixar o link para a entrevista aqui na descrição, tá, desse vídeo aqui. Mas se você quiser ler por escrito, não vou ler ipsis literis, então talvez seja igual coisa diferente. Assim, conceitualmente vai ser a mesma resposta, mas não vai ser exatamente o que eu escrevi lá, tá ok? Vamos nessa. Primeira pergunta aí, apresentação do Carlos, vamos nessa. Essa entrevista vai ser dividida em 2 blocos. Primeiro com perguntas do Tô Aquariano, né, do blog Instagram Tô Aquariando, e a segunda parte são com perguntas que os nossos seguidores, tanto do Aquarismo para Todos quanto do Tô Aquariano, nos mandaram via direct, através do blog do Tô Aquariando, através do nosso WhatsApp. Então vamos começar. A primeira pergunta, são 2 primeiras perguntas, são do blog Tô Aquariando. A primeira pergunta é para a gente conhecer o nosso entrevistado. Ô Eduardo, fale um pouco de você. Você é natural de onde? Que cidade que você mora hoje? Sua profissão? Então, gente, eu já falei aqui várias vezes, né? Meu nome é Eduardo Starling. Eu sou aqui do Rio de Janeiro. Estou com 49 anos, beirando os 50 aí, enfim, bastante tempo aí de estrada. Moro basicamente no Rio de Janeiro, assim, salvo idas e vindas por aí, a trabalho, já passei quase que 1 ano em Salvador, já passei tempo em projeto interior de São Paulo, Brasília, Goiânia, e já passei muitas férias da minha vida em Brasília, inclusive já com o aquarismo, né? E, assim, moraria em outro lugar, sim, mas eu sou essencialmente carioca, vivo muito aquarismo aqui no Rio de Janeiro. A segunda pergunta, Eduardo, como e quando o aquarismo entrou na sua vida? Então, como é que começou a minha trajetória no aquarismo, tá? É difícil resumir, mas acho que dá para falar aqui bastante, né? Eu comecei com aquário quando eu tinha, sei lá, 8, 9 anos, quase 10. Eu devia ter volta dos 9 anos, mais ou menos. E o meu irmão estava querendo montar um aquário, dividia quarto e queria montar um aquário para colocar no quarto. E ele, 10 anos mais velho que eu, a gente tinha um espacinho aqui, com o que a gente chama de mão francesa, com aquele negócio assim na parede. E ele resolveu colocar um tamanho que, para a época, era o tamanho padrão, que era o 50 por 30 por 30. Inclusive, livros que a gente lia falavam muito desse tamanho de aquário. Foi o que a gente comprou. É um aquário diferente do que a gente vê hoje, porque é um aquário que era vidro, mas com as cantoneiras de alumínio. A impressão que eu tenho é que você tinha os perfis de alumínio e o vidro foi colado. Eu não sei como é que é. Até gostaria de ver como é que foi montado aquele aquário. E foi aquela experiência que muita gente já passou, e gente que eu já conversei pelo WhatsApp, gente que ouve o podcast veio falar comigo, de ter peixe quando é criança, e a vivência era muito parecida. Você chega na loja, quer ter um aquário, vê aquele bando de peixinho, aí como é que faz para montar? Aí você compra logo tudo, né? Compra o aquário,
o cascalho, né? Planta, filtro, tudo, luminária, tudo. O cara já coloca os peixes nos saquinhos e fala o seguinte, ó, leva esse anticloro aqui, enche o aquário, pinga esse anticloro aqui, espera 15 minutos e pode soltar todo mundo, né? E esse cara, nessa brincadeira, muito peixe pagou com a vida, né? Tem muito peixe que morreu. Esse mesmo aquário, vários viveram, mas basicamente é muito peixe resistente. Eu não coloquei na entrevista escrita, mas eu falo aqui, tinha Paulistinha, que é um dos peixes mais guerreiros que existe. Tinham barbos aurúlios, que é um barbo que hoje em dia é difícil de ver para vender, mas era mais comum. Tinha mandi, que é um bagrezinho que fica no fundo do aquário, e um outro mais sensível. Cara, neon, por exemplo, raramente passava de uma semana, né? Dificilmente sobrevivia. Muito peixe que morria assim. E aí eu comecei a me encantar com aquilo. Eu fui aprendendo com meu irmão, né? Fiz minhas borradas. Teve uma vez que eu cortei banana, joguei dentro do aquário, ele quase me matou. Mas eu fui me interessando por isso e desde moleque. Eu fui me interessando, fui pegando livro para ler. E aí eu, sei lá, pré-adolescente, 12, 13 anos, eu era aquele menino chato que ia na loja perturbar. E assim, como eu li os livros todos, eu sabia o nome científico de tudo quanto é peixe. Eu ia lá, eu quero esse peixe aqui, aquele ali, aquela coisa toda. E desde então, eu nunca deixei de fato de ter aquário. Assim, tive um pouco maior, tive um outro que eu já falei umas 3 vezes no podcast, que é um em pé que eu montei com meu irmão, que meu pai entrou na história. Aí, quem tiver curiosidade, eu falo isso em alguns dos episódios, tá? E aí eu sempre venho com maior ou menor força seguindo no aquarismo, né? Eu tenho bastante, vou ao longo, são quase 40 anos de hobby, né? Estou com 49, praticamente 40 anos de hobby. Gosto muito de ler coisa lá de fora. Eu fui assinante da versão impressa da Tropical Fish Hobbies, agora eu sou da versão digital, que é uma revista bastante completa. E muita gente boa escreve nessa revista. Tinha o Gastão Botelho. Não, o Gastão Botelho, acho que não. Não, o Jack Watley. Falei besteira, cara. Não vou nem cortar essa edição, não. Vai ficar essa besteira mesmo. O Jack Watley, que é um dos maiores criadores de discos de todos os tempos, o primeiro cara a tirar uma variante, se não me engano, acho que foi a Blue Turquesa ou a Red Turquesa. Ele era colunista dessa revista. O Dr. Herbert Axelrod, que descobriu uma porrada de peixe amazônico importante, foi um dos fundadores, um dos entusiastas dessa revista. Revista muito cascuda, né? E aqui no Brasil tinha Aquarista Júnior, tinha a revista Habitat, do Marcelo Notari, lá no final dos anos 80. Mas de um tempo para cá, fórum de internet, teve o aquário Aqua Hobby, que era até de um cara de Campinas, tá, Carlos? Não sei se você vai ligar aí, do Marcos Ávila. E de um tempo para cá, basicamente YouTube e agora os WhatsApps aí. Mas estou sempre me mantendo informado aí no negócio. Agora vamos dar início ao segundo bloco, perguntas que veio dos nossos seguidores. A primeira pergunta é do Thiago, lá de São Paulo, do Instagram 7Discos. Ele pergunta: Eduardo, como e quando surgiu a ideia do podcast Aquarismo para Todos? Grande abraço aí. O Thiago aí, para quem não sabe, é um cara fera com disco. Aí, seguem ele aí, @7discos no Instagram. A gente já conversou aí pelos WhatsApps da vida. Então, a história foi o seguinte, né? Estava ali no auge da pandemia, né? Meados de 2020. Eu estava com um aquário, que foi o primeiro aquário melhorzinho, assim, aquilo que eu falei. Eu venho tentando aqui e ali. E ali em meados de 19 eu montei um aquário que ficou bem bacana, né? Estava bem estável, estava um plantado quase não era high-tech porque não tinha CO2, mas tinha substrato fértil, uma iluminação forte e tal. Tava super bem o aquário, tava super feliz com ele. Você vai ver, no Instagram tem foto dele por aí. Se vocês forem para trás, vocês vão ver. E aí, auge de pandemia, aquela coisa, todo mundo trancado em casa. Um amigo meu tava montando aquário para os filhos, né? Mesmo esquema que eu, né? Montando aquário para os filhos. E nessa, ele sabia que eu tinha comentado em algum momento que ele tinha aquário. Ele me mandava uns áudios de pergunta e eu mandava uns áudios de resposta. Cara, só nossas conversas já dava podcast, que era 5 minutos para lá, 7 minutos para cá, era uma beleza. E, curiosamente, para quem tem síndrome de impostor, que nem eu, que acha que não sabe nada, né? Curiosamente, tudo dava certo. Eu consegui identificar o problema certinho, consegui ajudar a resolver.
E aí ele começou a botar uma pilha que eu tinha que compartilhar esse conhecimento. Não, você tem que compartilhar, você sabe muito. Eu falei, pô, mas o que eu sei é que eu já errei muito no aquarismo. Assim, eu posso dizer o que não fazer, o que fazer a gente tenta, né? E só que calhou que o cara é um podcaster, né? Ele é um, depois vocês procuram, o nome dele é Thiago Queiroz, ele é especialista em parentalidade, né? O cara é formado em psicanálise e tal, o cara é fera pra caramba, fala super bem, no Instagram, porra, tu vê, o bicho fala bem pra caramba, tem porrada de podcast por aí. E ele ficou botando pra ele, pô, faz um podcast, faz um podcast. Eu falei, cara, quer saber? Pode ser. E aí eu entrei numa de fazer um podcast, pelo menos pra compartilhar aquele básico. A minha ideia inicial, e eu estava saindo de mestrado, né? Então eu tinha muito pouco tempo, tenho que esperar terminar o mestrado para poder encarar o podcast mesmo. Por isso que eu só comecei ano passado, né, 2022. E a minha meta aqui era... Passado não, retrasado, desculpa, cara. Estou gravando em 2024. E a minha meta era, pelo menos, fazer um basicão para as pessoas não ficarem, não, aquário é muito difícil, não, tem que dar muito trabalho. Eu conheço muita gente que tem essa coisa. Tem muita gente voltando pro hobby agora, eu acho que é o teu caso, tá, Carlos? Mas muita gente voltando pro hobby agora porque vendo que não é aquela dificuldade de anos 90, anos 00, entendeu? E a ideia era essa. E acabou que a coisa tá fluindo, tanto é que estamos aqui, né? Basicamente isso. A próxima pergunta vem de um querido amigo virtual, né, vamos dizer assim, um cara que está sempre me apoiando, sempre curtindo. Cara, obrigado mesmo. É o William, lá de Guarulhos, do Aquarismo Guarulhos 2550. Ele pergunta: Eduardo, como manter um aquário de 20 litros estável? Excelente pergunta essa, hein? Quero ver você responder agora, Eduardo. Grande abraço, tô te seguindo lá também, é bacana. Então, é aquilo que eu falei, eu botei isso por escrito, vou falar aqui, né? A gente é induzido por a questão de espaço, assim, pouca gente tem espaço de verdade para ter aquário. Normalmente a gente começa no cantinho que está disponível na casa, né? Tem muita gente que eu vejo aqui que arranjou um pedaço da bancada da cozinha e botou um aquário, ou no meio do caminho ali, cozinha americana. Então acaba que as pessoas, elas vão, tradicionalmente, elas vão para o aquário pequeno, né? E acaba que o aquário pequeno é o mais difícil, porque você tem uma quantidade pequena de água, qualquer besteirinha que você fizer, você desequilibra tudo, né? Então, é um desafio, tá? Equilibrar um aquário de 20 litros, especialmente porque o aquarista tem aquela coisa assim, de quer botar o máximo de peixe possível. Pouca gente tem assim, instinto de, não, vou botar um peixinho, para ser o peixinho. Realmente você quer fazer um pedacinho de ecossistema ali. E aí, no teu caso, para não fugir da pergunta, né? O teu caso dos 20 litros, a primeira coisa é ciclar o aquário sem pressa. E aí, para quem quiser saber, aí agora é minha vez de dar o jabá. Quem quiser saber o que é ciclar, tem um episódio do podcast que eu falo do ciclo biológico, né? O ciclo do nitrogênio, que é o episódio 3 do podcast, você pode ver por áudio, já tem aqui no YouTube também. Então você cicla o aquário sem pressa, monta ele, deixa ele rodando, deixa ele colonizado de bactéria, coloca a luz ali rodando, aquela coisa toda. Se for para ter planta, já coloca as plantas, deixa a planta fixar bem, tá? Porque nem todo mundo vai ter aquário com planta, né? Mas é isso. O filtro é uma dica que eu dou para todo mundo. Não segue à risca o que o fabricante diz, não. Se você tá um aquário de 20 litros, não pega um filtro para até 30, não. Pega um para até 60 ou mais. Filtragem nunca é demais. E os filtros maiores você tem como, se ficar vazão, ficar muito grande, você tem como restringir a vazão e adaptar. É melhor filtragem de mais do que filtragem de menos. Porque se filtragem de menos vai te dar mais trabalho e você vai ter esse problema de desequilíbrio. Então, para estabilizar, deixa o filtro rodando e tal. E, cara, evita superpopular. Então, você vai para o aquário de 20 litros, eu teria um beta, ou de repente um casal de killifish, ou de repente guppy, mas tendo atenção, porque quando começar a ter filhote pra caramba, você vai tirando os filhotes, ou teria umas neocaridinas, aqueles camarõezinhos, ou de repente uns cardumezinhos de peixe pequeno. E eu tô passando exatamente por isso, que a minha filha tá com um aquário aqui de 28 litros, e a gente penou um pouquinho para equilibrar por isso, porque a gente botou guppy, na verdade o Wendler, que é um guppy um pouquinho menor, com um rabinho pequeno. E, cara, não para de nascer guppy nesse negócio. Não para de nascer. Mas a gente conseguiu chegar num ponto de equilíbrio ali. Mas é isso. É ter um pouco de calma e fazer as coisas com calma. Mas, assim, volto a dizer que quanto menor o aquário, mais difícil. Se você puder ter um aquário maior, melhor. A próxima pergunta
É do Tabner Melo, lá da cidade de Birigui, interior de São Paulo. Ele é do Instagram Meu Mundo Aquarismo. Cara, eu vou até ler essa pergunta aqui, que a palavra é meio difícil. O que fazer para combater a cianobactéria? Ele quer saber como combater, né? Ele diz aqui que ele fez uso de medicamento, mas sempre acaba voltando. Então, o negócio da cianobactéria é o seguinte, ela é um efeito, tá? Ela surge por determinada condição. Então, não adianta você botar medicamento, se você não tratar a causa, ela vai voltar, tá? Em geral, eu já tive problema de cianobactéria, inclusive no aquário que eu criava aquele Bense, foi uma loucura, tá? Começou a aparecer, eu removia, aparecia, não podia botar medicamento porque tinha filhotinho, foi uma luta, tá? Mas basicamente, ela aparece normalmente, a ciano aparece em área de baixa oxigenação, área pobre de oxigênio e tal, e aquário que está muito tempo sem troca parcial, isso pode acontecer também, né? Então, a área estagnada ali, normalmente acontece, tá? Então, de cara, eu acho que assim, você pode botar o medicamento ali, mas de cara, remove fisicamente onde a ciano está aparecendo, tem um cheiro ruim, mas enfim, tira aquela camadinha que fica ali, né, aquele biofilme ali meio azulado, verde escuro azulado, e, cara, capricha na manutenção, seja do filtro, seja troca parcial, e vê se você tem circulação, porque pode ser uma zona que a água não está circulando direito. Havia a questão de filtragem, e se não tiver filtragem, de repente, não sei, planta, não sei. A questão é fazer o meio funcionar ali, senão você tem esse problema de foco de cianobactéria. O Diogo de Poá, no Instagram fishroom_Oliveira, ele faz a seguinte pergunta: por que no aquarismo de água doce é pouco discutido a TPA com água de RO? Diogo, grande abraço. Eu vejo o seu Instagram de vez em quando também. Então, a questão do TPA com RO é o seguinte: a gente tem a sorte aqui no Brasil de ter uma água muito boa. Até pela fartura de rios, etc e tal. Pelo menos em grandes capitais, a gente normalmente recebe água de reservatórios que são municiados por rios, esse tipo de coisa. Então, o Brasil é muito sortudo com a questão de água. Então, é muito comum você, em determinadas capitais, cidades grandes, não capitais, mas cidades grandes, você ter uma água com pH próximo do 7, tá? Às vezes um pouquinho alcalino, depende do tratamento da companhia de água, e muito baixa mineralização, né? Então, você tem muito pouco coisa dissolvida na água. Cara, isso para o aquarista é uma maravilha, porque se você quiser ter um aquário mais mineralizado, que é um caso específico, por exemplo, ciclídeo africano, que gosta de água bem dura, né? pH perto do 8, às vezes mais de 8, com muita coisa. Cara, você bota calcário no aquário, você resolve fácil. O difícil é fazer o contrário, você pegar uma água muito mineralizada e ter um aquário, tipo um amazônico só de peixe que gosta de água mole. E aí que entra o RO. Então aqui a gente não discute porque no Brasil a gente não tem essa necessidade do RO, como tem, por exemplo, o europeu e o americano. A água que o europeu e o americano recebe é muito mineralizada, muito. Por isso que você vê em fórum gringo aí, a galera fala direto de água de RO, por causa disso, porque para determinados tipos de aquário não tem outro caminho. E é aí que entram aqueles produtos, tá, de mineralização da água, de condicionamento. Por que você tem que, por exemplo, discos buffer, Amazon buffer, shrimp buffer, blá, blá, blá? É porque essa galera começa o aquário com água de RO e a água vem zerada. E aí determinados animais precisam de determinados, digamos, ingredientes, coisas na água para ficar mais à vontade. E aí que entra um discos buffer da vida, um buffer de camarão, etc e tal. A gente não tem tanto esse problema, a não ser que você tenha que usar RO. O pessoal que mora mais isolado e que tem água de poço artesiano, aí já passa a ter esse tipo de problema, aí faz sentido ter água de RO. Mas é por isso que não se fala tanto, tá, Diogo? É por aí. Eduardo, vamos lá para a quinta pergunta. Essa pergunta vem da Cássia, lá de São Paulo. Ela é do Instagram @acolheoncologia. Olha onde está chegando nosso Instagram, hein? Ela quer saber que os lebiste brigão no aquário de 42 litros,
ela tem 6 moles, 2 lebiste macho e 2 lebiste macho. É caso perdido ou é falta de espaço? Olha, eu aqui nesse meu aqui de 72 litros, eu devo ter acho que uns 7 ou 8 lebiste, 2 machos, os demais fêmea. Tenho 2 molinésias, né? Só que o que está me atrapalhando aqui é os barbos ouro. E eu tenho um Mato Grosso que eu preciso tirar. Eles estão mordiscando a cauda dos meus lebiste, né? Ou gupe, né? Dependendo de onde você está assistindo aí. O pessoal conhece como barrigudinho, gupe, lebiste. Mas responde essa daí para cá, seu Eduardo. Acho que a gente já conversou até sobre isso no Instagram, né? A gente de vez em quando troca mensagem. Para 42 litros, espaço é o principal, tá? E aí, porque esses peixes não são peixes agressivos, são peixes que vivem bem comunitário, mas começa a faltar espaço, aí começa a ter briga. Especialmente tendo lebistes machos, aí complica mais ainda, tá? Mas você colocando, de repente, o lebiste com fêmeas para ele poder se distrair e tal, ou aumentando o aquário, resolve. Mas eu acho que é por aí, é nessa linha. A próxima pergunta vem da Bárbara, do @BarbieVetCariri. Ela não deixou de que cidade que ela é, acredito eu que seja de Cariri. Porém, se não for, Bárbara, peço desculpa, né? Eu perguntei no direct lá, se você respondeu, eu não prestei muita atenção. Peço 1000 perdões, mas qualquer coisa, se você não for de Cariri, deixa aqui embaixo aqui a cidade que você é. A pergunta dela é o seguinte, Eduardo: como saber o momento de introduzir na beteira a fêmea? É uma pergunta polêmica, mas eu vou deixar para o Eduardo responder. Bárbara, tudo bem? Então, eu sempre aproveito o assunto beteira para falar, gente, cuidado onde vocês vão criar seus betas, tá? Porque tem muito confinamento que o pessoal vende com o nome de beteira, que coitado dos peixes. Beta é um peixe que gosta de mais água também. Em breve vocês vão ver aqui no canal um projeto que eu estou montando de um cubo, que ainda não recebeu beta ainda, mas está ficando no ponto que eu quero, mas enfim. Fechando esse parênteses aqui, tá? A questão vamos supor que você tem um aquário, que você quer botar uma fêmea, se for para reprodução, tá? Você tem que botar o macho primeiro, tá? E a fêmea por perto. Tem gente que coloca no aquário do lado, tem gente que põe até ela boiando, galera de criador mais cascudo, né? E aí, a época de botar a fêmea é quando o macho fez um ninho de bolhas, tem aquela espuminha ali em cima, onde ele vai botar os ovos, fica ele defendendo e tal. E aí você vê que a fêmea tá pronta para reproduzir, que ela tá com um ovopositor ali, tá com aquele botãozinho amarelo ali embaixo, tem umas barras verticais e tal. Ela tá com o ventre mais avolumado, ela tá na época. Essas duas condições são as principais para você botar para reproduzir. Fiz poucas vezes lá atrás, hoje em dia até faria também, mas dá um certo trabalhinho. Eu gosto de beta, assim, mas eu acho que dá um certo trabalhinho, por enquanto, mais complicado para mim. Mas é isso, tá? Se eu entendi a pergunta, é isso, tá, Bárbara? Aí eu não tô. Eu até respondi no blog desse jeito. Eu não sei se a questão de botar a fêmea sozinha. A fêmea sozinha, estando ok, tudo bem. Mas tô imaginando que se for colocar contando o macho, a história é essa daí. A próxima pergunta veio através do nosso blog, do Tô Aquariano. Para quem não conhece, é toaquariano.blogspot.com. Acesse lá que tem diversas matérias muito legais sobre diversidade de peixes, plantas, equipamentos e muita coisa sobre o aquarismo. É do Ponge, ele também não deixou de que cidade que ele é. Você também, Ponge, deixa aqui embaixo aqui, ó, nos comentários de que cidade que você é. O Ponge, ele pergunta o seguinte: Eduardo, você pode falar um pouco sobre mitos e verdade, ou benefícios e perigo, sobre usar o carvão ativado direto no filtro? Ponge, antes de mais nada, obrigado aí pela pergunta, tá? Carvão ativado, como eu falei, aí eu estou replicando o que eu falei lá na entrevista no blog, tá? Era uma coisa que você saía da loja, o cara falava assim, não, você tem que botar carvão ativado, era mandatório. Mas o carvão ativado ele tem uma grande função. A principal função dele
é retirar elementos químicos estranhos, metais pesados e tal da água, tá? A depender da água que você for usar, não precisa, especialmente se você vai ter um plantado, porque o carvão acaba absorvendo alguns elementos que as plantas usam, alguns desses metais que as plantas usam, determinadas plantas. Se for um plantado high-tech com certeza, mas low-tech dependendo também não acho legal não, tá? Fora que se você for tratar o peixe no aquário, você tem que tirar o carvão, senão o carvão vai reter todo o medicamento que você colocar, tá? Mas aí não dá para dizer que é um perigo colocar, é perigo para a planta. Se você for botar um plantado, ele vai tirar o nutriente da planta, né? E agora, fora isso, é tranquilo, né? Dependendo do aquário que você tiver, por exemplo, aquário de peixe muito exigente, acho que vale a pena ter um carvão ali no filtro, sim. Por exemplo, um aquário de disco sem planta nenhuma, só disco, eu acho que dá para ter numa boa. A água vai ficar mais limpinha para ele, beleza. Mas lembrando que se você for fazer algum tipo de tratamento, você vai ter que tirar o carvão. Mas é isso. As pessoas falam muito assim, mas o carvão é tranquilo. Próxima pergunta é do Renan, do Rio de Janeiro. Ele deixou bem claro aqui, ó, bairro das Laranjeiras. Possivelmente aí seu vizinho, seu conterrâneo de estado, pelo menos, né, Eduardo? Ele é do Instagram, @RenanPedrotti. Ele pergunta o seguinte, é uma pergunta bem complicada. Para quem gosta de disco aí, sabe as dificuldades, né? Se é possível fazer casais e procurar discos... Corta aí, eu vou fazer de novo a pergunta. Se é possível fazer casais e procriar discos em casa e como identificar um casal? Responde aí, Eduardo, que essa é bem complexa, né? Aí, o Carlos, ele falou bairro das Laranjeiras é legal, né? A pessoa que de Laranjeiras normalmente tem um certo orgulho. E eu tô falando isso porque eu vivi muitos anos em Laranjeiras, né? Eu saí de Laranjeiras com 30 e poucos anos de idade, foi quando eu casei. Morei muitos anos em Laranjeiras. Legal, Renan. Você daí de onde eu vim, digamos assim. Agora eu moro na Zona Sul, mas outro canto, tá? Em relação a fazer casais e procriar discos, tá? Procriação de disco é uma coisa que dá um trabalho e é bom você ter uma estrutura para isso, tá? Tem um outro ponto que ao contrário de peixes mais fáceis como beta, guppy e tal, o disco ele não tem um dimorfismo sexual, que se fala, uma diferença física de macho e fêmea. Por fora eles são praticamente iguais, tá? Você só descobre que você tem um casal quando eles realmente formam o casal. Então uma forma de você de formar casal de disco é você ter um aquário grande, coloca ali os 6, 7 discos e aí fica rodando ali, aí você observa que 2 ali vão se destacar dos demais, vão querer limpar um cantinho, vão querer defender, aí você sabe que você tem um casal. E você ainda não sabe qual que é macho e fêmea. Tem muitos casos que você só vai descobrir que é macho e fêmea na hora que ele efetivamente desovar. O que desovou é fêmea. O pessoal fala muito de casal provado. O casal provado é quando você vê desovar. E aí você sabe qual que é o macho, qual que é a fêmea, tá? E aí, para casa tem essa dificuldade. Eu acho que exige um espaço. Primeiro você exige que você identifique o casal e um espaço para você tirar ele do aquário e poder criar direitinho. Pode desovar no comunitário? Pode. Vários casos. Aqui em casa não teve, mas tem vários casos por aí. Só que assim, vai ser difícil você tirar cria e tal. Outros ciclídeos são mais fáceis de você ter sucesso. O próprio carabandeira é mais fácil, até porque ele defende bem pra caramba o cantinho dele, né? O cribem é um peixe legal também, alguns tipos de apistograma. Tem uns outros ciclídeos ali africanos que são super prolíficos também. Mas disco tem essas questões aí. Mas lembrando também que se você for criar, cara, como o disco gosta de água muito limpa e filhote é uma coisa que está sempre comendo e defecando, comendo e defecando, cara, você tem que fazer troca diária de água e tem uma certa disciplina aí. A Carol, a nossa amiga Carol, lá do Rio de Janeiro, parceira nossa no time dos influenciadores da Nutricom, ela é do Instagram, @CarolBentosRiff. Ela mandou 2 perguntas, Eduardo. 2 perguntas bem pesadas, hein? Bem complexa. Quero ver você responder essa daí. A primeira é a seguinte: você misturaria discos selvagens com discos híbridos? E a segunda pergunta é: como você vê o futuro próximo do aquarismo marinho com o iminente
vou até ler aqui, que é uma pergunta complexa e grande ainda. Parece prova da FUVEST, do Enem. Como você vê o futuro próximo do aquarismo marinho, com o iminente branqueamento em massa de corais e mortandade de peixes devido ao El Niño, cuja previsão é que seja com as piores consequências de todos os tempos? Vai lá, Eduardo, baixa o cientista aí, use toda a sua experiência no aquarismo e responde essa daí para Carol. Bem, de vez em quando eu vejo no Instagram, até quem me falou de você, acho que foi o Jaime Monteiro, né? Estava falando alguma coisa, ele falou de algum projeto antigo. Eu acho que você chegou a ter disco, não sei, né? Eu lembro de ter visto, reconheci pela tua arroba aqui, tá? Mas enfim, tem uma pergunta composta, na verdade é que tem uma pegadinha, pergunta 1 e 2, né? Em relação a híbrido e selvagem, é assim, já misturei, né? Só que eu acho, assim, não sou um expert em disco, longe disso. Eu tô com discos que tem só 4 anos, né? Assim, eu posso dizer que é um aprendizado diário, todo dia eu tô aprendendo. O que eu percebo é que eles têm comportamentos muito diferentes, né? O híbrido é mais desenvolto, ele é mais dócil, ele se assusta menos, come melhor, come quase qualquer coisa. Se você pegar um bom híbrido, ele come quase qualquer coisa. O selvagem já é outra parada, né? O selvagem, aí vai depender muito de com quem você pegar o selvagem. O ideal é que seja caso um comerciante ou um criador, que faça um bom protocolo de quarentena, porque eles na natureza têm muito parasita, tem vermes, parasitas, protozoários, etc. Então, ele tem todo um protocolo de limpeza. E os selvagens têm que passar por um protocolo também de acostumá-los a comer a ração, né? É muito comum, anos 90, isso aí, eu estou devendo para o Carlos, tá? O texto que vou falar da minha jornada com discos, até eu efetivamente ter. Tem muita gente que você pegava o disco, comprava na loja, o bicho ele não pegava ração, de jeito nenhum. Ah, esse só come minhoca, ah, esse só come artêmia. Cara, porque não era feito, ou não era bem feito esse trabalho aí de aclimatar o selvagem, tá? Mas assim, mesmo aclimatado, vermifugado, bonitinho, o selvagem, dentro da minha experiência, ele é mais assustadiço, ele não é tão desenvolto. Claro que tem peixes e peixes aí. E ele não gosta tanto de luz. O híbrido tá meio que tá nem aí para luz. Selvagem é mais comum você ver eles bem arredios com a questão de iluminação, tá? Aí, assim, dá para colocar? Dá, mas de preferência prestar atenção nessa questão de alimentação. Eu tive aqui um casal de hackers com os meus híbridos e eu tava achando que eu ia perder os dois, né? Porque eu não vi eles comerem nunca, mas passou 2 meses, eles estavam bem, estavam boa. Aí depois eu peguei uma dica do Vitor Hugo lá da Mundo dos Discos e falei assim, cara, às vezes ele não come na tua mão ali que nem os outros, mas a comida que sobra ali, quando apaga a luz, ele vai ficar catando do fundo, ele vai pegar a comida. Dito e feito. Um dia eu fiquei observando, com a luz apagada, ele ficava catando comida, e eu percebi que ele comia no outro esquema, tá? Mas assim, via de regra é isso, tá? Eu acho que vale misturar, mas lembrando que você tem que prestar atenção nessas questões, tá? Em relação à segunda pergunta, sobre aquarismo marinho, essa questão do branqueamento é complicada, bem complicada. Eu também sou mergulhador, eu tenho acompanhado isso já de uns anos para cá, se bem que a minha preocupação é muito maior com a invasão do peixe-leão do que com isso, mas enfim. Mas tem essa questão aí do branqueamento, mas eu vejo a coisa meio do copo meio cheio, tá? Eu acho que o desenvolvimento do aquarismo marinho pode fazer com que a gente mantenha em habitats bem cuidados, aquários caríssimos, etc., espécies de corais que, de repente, podem vir assumir na natureza e podem ser reintroduzidas no futuro, dependendo da situação, né? Peixes também. A coisa está desenvolvendo muito rápido, né? Então, talvez seja uma coisa. Hoje em dia, você tem capacidade de ter com qualidade muitos tipos de corais, não todos, né? Exemplo do coral cérebro lá de Ambrósio, que não tem lugar nenhum. Mas tem muito coral que está sumindo lá no Indo-Pacífico por conta do aquecimento global, da água esquentando, que tem aquário marinho. E aí eu acho que isso pode ser uma coisa para o futuro, né? Vamos ver. Bom, pessoal, chegamos na última pergunta. Infelizmente, foi muito legal.
Mas vamos lá para a última pergunta, que é da nossa amiga Débora, lá do estado do Espírito Santo. Eduardo, você viu que nós rodamos todas as regiões do Brasil, né? Vamos lá, a pergunta dela deixa eu só falar o Instagram dela, né? Que é do @poder submerso. Ela é especialista em aquário marinho, ela é fenomenal. Vale a pena acompanhar o Instagram dela lá. Ela quer saber o seguinte: o que fazer para combater algas filamentosas no aquarismo marinho? Tudo bem? Como eu respondi agora há pouco para a Carol, eu estou fora do aquário marinho tem um tempo já. Eu tive algumas tentativas, não tinha a tecnologia que tem hoje. Hoje em dia tem muito mais coisa para você manter, até para ter coral vivo. Na minha época, imagina, coral vivo era só aqueles corais, esqueleto de coral, filtro biológico de fundo, era bizarro, né? Era muito mais difícil, muito mais caro. Mas caro eu não digo, acho que continua sendo muito caro. Mas assim, o que eu tento acompanhar aquário de marinho lendo aqui e ali, obviamente não estou praticando, mas eu tento ler alguma coisa para me estar atualizado. Mas a questão de alga filamentosa, eu estou entendendo que é parecido com a aquário de água doce. Ela começa a surgir quando você tem matéria orgânica ali, para ela poder, que aí você tem uma subida de nitrato e ela se aproveita ali. Só que no aquário marinho, você pode ter outros animais ali que podem comer essa alga filamentosa. Talvez não seja tanto um problema. Aí eu não consigo muito além disso, porque eu estou fora há muito tempo. Alguém pode dizer, pô, é besteira, mas é o que temos, tá? Então, pessoal, esse foi o nosso quadro de entrevista, invadindo aqui o espaço do Aquarismo para Todos. Quero deixar bem claro para vocês que foi uma experiência bem incrível para mim, desafiador. Eu não tenho o costume de ficar aparecendo, né? O pessoal que me acompanha lá no Instagram, no @toaquariando, eu apareço muito pouco, eu deixo mais dicas. Quero agradecer demais o Eduardo por estar me encorajando, né, a estar participando disso, fazendo um vídeo. Foi bem legal, foi bem legal. Desculpa qualquer coisa, desculpam vocês, né, que estão nos assistindo. Ainda preciso desenvolver, aprender a falar, né, em frente às câmeras. É algo muito desafiador para mim. Quero agradecer o Eduardo por estar liberando esse espaço para a gente, né? Que a ideia, como eu disse, era só por escrito no blog do Tô Aquariando, e ele abriu esse espaço aqui do podcast e do canal no YouTube para a gente tá aparecendo, né? Tá trocando essa ideia, fazer esse ping-pong, trocando essas experiências. Mas é isso aí, pessoal, muito obrigado. Acompanhe a gente nas redes sociais, né, no TikTok, @toaquariando, no Instagram também, @toaquariando, e tem o nosso blog, toaquariano.blogspot.com.br. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aqui da entrevista. Foi uma aposta minha e do Carlos fazer desse jeito. Deu um trabalho desgraçado, porque ele gravou tudo separadinho e eu tô respondendo tudo separadinho e me virando aqui para montar tudo, tá? Eu penso até em fazer outras entrevistas aqui, tanto pro podcast quanto aqui pro canal. Isso é, de certa forma, uma forma de experimentar também, né? Só que provavelmente eu vou fazer uma coisa em formato de live, tá? Não sei se eu vou disponibilizar ou não. Não sei se vai ter demanda para alguém ver, né? Provavelmente não. Mas valeu a experiência aqui. Obrigado ao Carlos, né? Pela oportunidade aí de compartilhar conhecimento, pelo interesse. Que é uma coisa que eu faço aqui pelo aquarismo, que eu acho que é um hobby que podia ter muito mais gente no Brasil praticando. Eu acho que o Brasil, por diversidade de peixes, que tem a qualidade da água, tinha que ter muito mais aquarista do que tem. Enfim, mas isso aí pode ser uma utopia minha aqui. E aí, tudo que for para tentar ajudar, tamo junto aí. Até a próxima aí, tá? Vamos ver se a gente consegue pingar mais entrevistas pro canal. E aí, Carlos, estou te devendo o texto de discos, então compromisso firmado. Vou te mandar em algum momento. Agora no meio das férias tá mais difícil. Mas estou te devendo esse texto de discos. E aí, se a gente conseguir fazer uma atração, eu posso de repente escrever com mais regularidade aí, a gente combina, tá? Um abraço para todo mundo aí, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.